Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim trazer o fechamento das leituras de junho aqui pro canal. Pela thumb, vocês já repararam que o mês foi quente, né? O negócio rolou por aqui, eu finalmente encontrei o meu ritmo de leitura desse ano. Eu li pra caramba em junho, foram 9 livros e eu vou tentar ser rápida pra falar deles, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Bom, o primeiro livro que eu li no mês foi o Fadas e Copos no Canto da Casa, da Mariana Salomão Carrara. Esse é o primeiro romance da autora. Eu já tinha lido outro livro dela, que é o mais recente, que é o Se Deus Me Chamar Não Vou, e ela me presenteou com esse daqui quando eu encontrei com ela pra fazer uma entrevista com ela aqui pro canal. Eu gostei bastante desse livro. Aqui a gente vai ter uma personagem que tá perto dos seus 20 anos e é bastante culta, parece que vem de uma família com dinheiro, assim, pelo menos de classe média, mas que calha de morar num puteiro há alguns anos e exercer a atividade de prostituta. A gente não entende por que ela tá ali e a gente vai ter que acompanhar os relatos dela pra construir o quebra-cabeças da vida dela, entender como que ela chegou ali, se ela pretende sair dali, o que ela acha da vida e tudo mais. É um livro muito bonito que fala de solidão, mas de esperança e de fantasia de uma maneira muito delicada. Eu gosto muito da escrita da Mariana. Eu acho que vale muito a pena conferir esse livro e se vocês quiserem assistir a minha resenha pra se empolgarem ainda mais, é só procurar aqui no canal. O segundo livro que eu li no mês eu já não gostei tanto, também já saiu resenha por aqui, é o Essa Gente, do Chico Buarque. Eu já falei dele na minha tag de 50%, já saiu a resenha dele, mas enfim, eu não gostei muito desse livro. Ele se pretende, né, se promove como uma grande crítica ao governo Bolsonaro, só que eu achei ele bastante raso, bastante estereotipado. Eu acho que o Chico poderia ter ido muito além na literatura dele. Eu acho que no fim das contas é só um livro de crise de um homem branco de meia idade em crise financeira e criativa, e esse definitivamente não é um tipo de história que me atrai, mas lá no vídeo eu falo um pouco mais sobre o livro pra além, né, desses pontos que eu acho que me gritam, mas que podem fazer com que você tenha interesse de ler mesmo assim. Afinal de contas, a minha opinião não é magnânima e talvez você goste da história. Assista o vídeo que lá tem mais informações. Agora que eu percebi que eu comecei o mês com muitos brasileiros, porque o terceiro livro lido foi Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz. Esse livro lindíssimo, que eu me encantei com a capa dele desde o primeiro dia que eu vi ele na livraria e acabei ganhando de presente agora em fevereiro e lido no mês de junho. É um livro que conta a história de algumas gerações aqui no Brasil através de mulheres, principalmente, né, mulheres negras que descenderam de escravos. Então a gente tem o primeiro personagem dessa história que a gente vai acompanhar, é o Firmino, que veio da África traficado num navio já numa época em que o tráfico de escravos era proibido aqui no Brasil, então ele já era feito de uma maneira mais escusa do que o trivial, porque já era proibido, mas a escravidão ainda não era proibida. E a personagem principal do livro, que é a Damiana, é uma personagem que nasceu poucos anos depois, poucos meses depois da abolição, né? Poucos meses depois da Lei Áurea. E a gente vai acompanhar a história dessa família, principalmente através das mulheres que davam o seu sangue pelo país. E Água de Barrela, o título e a capa, eles têm muito a ver, porque fala sobre o ofício de lavadeiras, que era o que elas tinham, então era assim que elas sustentavam a família delas. E, enfim, é um livro dolorido, mas muito interessante, e eu comento mais sobre ele quando sair o vídeo. Na minha quarta leitura do mês, seguimos com os brasileiros, porque foi Mônica Vai Jantar, do Davi Boaventura. Foi um livro que eu ouvi alguns canais falando no ano passado e eu não tinha tido muito interesse em ler, mas acabei entrando em contato com a obra esse ano. E é um livro diferente de tudo o que eu já li antes. Quando eu falei pra Bárbara, do B de Barbárie, que eu ia ler esse livro, ela falou, tem que ler em um dia. Eu devia ter levado mais a sério, porque eu comecei ele à noite, perto da hora de dormir. E, de fato, eu tive que quebrar pra ler no dia seguinte, mas é desesperador fazer uma pausa nesse livro, porque ele não tem pausa. Ele é um livro inteiro corrido, sem pontuação, sem letra maiúscula, porque ele é um fluxo de consciência extremamente intenso. A gente vai acompanhar a Mônica, que tem um jantar, está atrasada pra ele, mas tá com 1000 coisas na cabeça. Enfim, esse livro ele me causou muita sensação física, ele é muito angustiante de ler, e justamente por isso eu acho que o autor acerta perfeitamente na sua proposta, que era essa. Então, é um livro totalmente diferente de tudo que eu já li, e eu vou falar mais sobre ele na resenha. Quinto livro do mês foi Baratas, da Scholastic Mukasonga. É o último livro que eu leio da trilogia dela sobre o genocídio de Ruanda. O primeiro que eu li foi A Mulher de Pés Descalços, o segundo que eu li foi Nossa Senhora do Nilo, e este foi, então, o terceiro e último. Eu ganhei esse livro de presente da Camila Navarro, do Viajando, então muito obrigada, Cá. Ele veio com as flags dela, o que deixou tudo mais apaixonante ainda. E, bem, esse é o livro mais não ficcional de todos os três. O primeiro, né, O Mulher de Pés Descalços, ele ainda é uma não ficção um pouco mais romanceada. Aqui não, é preto no branco a história que a Scholastic conta do que ela e a família passaram no genocídio de Ruanda. Então é claramente o livro mais pesado dos três, com descrições muito detalhadas de violência
Então, assim, precisa ter estômago pra ler, mas é mais um livro extremamente necessário pra gente entender o passado do mundo, né? Eu falo que até entrar em contato com a obra da Scholastic, eu confesso que eu nem sabia sobre o genocídio de Ruanda, não é algo que a gente vê na escola. E é uma história recentíssima, né? Isso tudo aconteceu ali no início da década de 90. Enfim, recomendo toda essa trilogia da Scholastic e falo mais sobre esse livro quando sair a resenha. Eu fico cansada de repetir isso no vídeo de fechamento. Depois de Baratas, eu fiz mais uma leitura no Kindle, dessa vez de uma autora norte-americana. Eu li Daqui a 5 Anos, da Rebecca Serle. Na verdade, vocês que me seguem há mais tempo podem estar até estranhando, porque esse não é muito meu tipo de leitura, ele é meio que uma comédia romântica e eu leio muito pouco disso ultimamente. Já li bastante na vida, não tenho nada contra, mas é só um gênero do qual me distanciei. Mas a Companhia das Letras fez uma ação com os parceiros pro lançamento desse livro e, enfim, fomos convidados a ler a prova antecipada e eu acabei pegando pra ler. E eu li em 2 dias, ou seja, eu acabei ficando curiosa com ele, né? A leitura era realmente fluida e rápida, mas eu não gosto muito dele e talvez eu acho que a comédia romântica na literatura não seja mais um gênero que funcione pra mim. Eu até falei com a minha irmã que quando a gente estiver juntas de novo, porque ela mora em Curitiba e eu no Rio agora, eu vou emprestar o meu Kindle pra ela com esse livro, pra ela ler, porque eu fiquei muito curiosa pra saber o que ela iria achar, já que ela gosta mais do gênero, porque eu acho que é bem possível que ela goste, mas enfim, esse é um livro que vai trazer uma protagonista que no começo do livro tá com a vida toda resolvida, tem tudo planejado, sabe exatamente o que ela vai responder numa entrevista de emprego, se perguntarem quais são seus planos para daqui a 5 anos. E é claro que a gente sabe que essa vida vai desmoronar. Na sinopse do livro a gente já sabe que nesse dia perfeito que ela vive, onde ela vai conseguir um emprego e noivar, ela também vai ter um sonho esquisito, onde ela vai meio que acordar 5 anos depois com outro cara num outro apartamento que não é o dela e ter certeza que aquele cara é o namorado dela. Só que ela vai acordar de novo e ela vai estar na casa dela com o noivo dela e com a vida dela. Nunca vai esquecer esse sonho e o que será que vai acontecer em 5 anos? Aí a gente tem que ler pra saber. Também vou fazer resenha por aqui. Depois eu voltei pros brasileiros. Mais uma vez foi uma leitura feita no Kindle, que foi O Voo da Guará Vermelha, da Maria Valéria Rezende. E eu falo desse livro, meu coração chega a ficar quente e doendo ao mesmo tempo, porque que livro? É um livro curto, extremamente dolorido, mas extremamente delicado, tão sutil. Aqui a gente vai acompanhar 2 personagens, o Rosálio e a Irene. E eles são 2 pessoas que têm uma vida muito sofrida. O Rosálio saiu do interior, ele é bem capial, assim, ele não sabe ler. Ele foi pra cidade grande em busca de oportunidades e tá trabalhando como pedreiro, sendo muito mal pago, sendo explorado. E a gente tem a Irene, que é uma prostituta que a gente percebe que trabalha pra sustentar um filho que ela não cria, mas com quem ela sabe que ela tem essa obrigação. E a gente sabe também que ela tá doente. E são 2 pessoas que só levaram pauladas da vida e que vão acabar se encontrando e servindo de apoio um pro outro de uma forma tão bonita. No título a gente já tem referência a uma ave colorida, né? E eu gosto muito como a Maria Valéria coloca no nome de todos os capítulos referências a cores que de uma forma ou de outra vão ter a ver com as histórias que vão ser contadas no capítulo, porque é isso, o livro é feito de histórias. É quase que as 1001 noites brasileiras aqui, porque o Rosálio todos os dias antes de dormir vai passar a contar uma história pra Irene, que dorme feliz ouvindo as histórias da vida dele. E gente, ai, que livro bonito, que livro bonito. É um daqueles livros que eu terminei tão impactada que eu nem sei ainda o que eu vou poder falar dele, da resenha, a não ser falar que os sentimentos são os únicos fatos. Depois eu li A Origem dos Outros, que é um livro que eu recebi da companhia no ano passado, que é uma coletânea de 6 ensaios da Toni Morrison, que fala sobre racismo, representações dos negros na literatura e sim essa questão da outrenização das pessoas, né? Se eu não me engano, a Grada Quilomba falou, e a Djamila repetiu essa frase, tornando-a mais famosa aqui no Brasil, que é falar que a mulher negra é o outro do outro, né? Porque o negro já é o outro do branco e a mulher é o outro do homem. E aqui a Toni vai falar justamente disso, dessa outremização e de por que os brancos, os opressores, os superiores sempre precisaram colocar o outro em caixinhas para que ele não fosse o outro, para que ele fosse o principal. E, enfim, ela fala sobre essa construção que está presente na sociedade também, em obras literárias, em filme e tudo mais. Eu fiquei um pouco confusa enquanto eu tava lendo, não foi uma leitura muito fácil, porque a linguagem dela tá um pouco mais acadêmica, e ela faz referência a muitas obras que eu não vi, não li, não assisti. Então esse eu vou deixar aqui, sinceramente, aberto. Eu não sei ainda se eu tenho condições de fazer uma resenha dele, eu vou precisar pesquisar mais sobre o assunto pra saber se eu vou ter realmente o que falar. Por último, mas nunca menos importante, eu finalmente li O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. E eu entrei no time das pessoas que ama, porque esse livro ou você ama ou você odeia, né? E eu gostei
muito desse livro, eu amei entrar em contato com a obra da Emily Brontë. Eu já li Charlotte Brontë e eu tinha muita curiosidade de conhecer as outras irmãs e eu gostei tanto de Emily Brontë também, que eu acho que eu vou ler o livro que eu tenho da Anne Brontë ainda esse ano, porque eu tô apaixonada e é isso. Eu acho que é importante deixar claro que não, aqui a gente não tem uma história de amor, a gente tem uma história de obsessão e de vingança, e acho que tem que começar com essa cabeça. Eu não imagino como que encara isso aqui quem começa a ler achando que é uma história de amor, porque... né, são pessoas loucas se relacionando abusivamente, mas enfim, é um livro clássico, acho que todo mundo já ouviu falar um pouco dele. Eu sabia que a gente ia acompanhar a história da Catherine e do Heathcliff, mas sabia muito pouca coisa pra além disso, e vou falar mais sobre ele só na resenha pra quem quiser, porque vai que você que caiu de paraquedas aqui também não quer saber muito mais sobre ele. E é isso, gente, essas foram todas as 9 leituras do mês. Foi um mês produtivo e acredito que posso dizer que além de quantidade teve muita qualidade, porque eu gostei bastante da maioria das obras que eu li. Me conta aqui embaixo se você já leu algum desses livros ou se ficou com vontade de ler, e a gente continua a conversa nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!